ações baratas de setores perenes e que devem pagar bons dividendos e o que esperar da Bolsa de Valores com a taxa Selic voltando a subir. O vídeo de hoje é sobre isso que a gente vai falar. Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo, seja muito bem-vindo. Espero que goste do conteúdo. Mas como de costume aqui, nos vídeos de domingo, antes de falarmos sobre as ações baratas de setores perenes para receber dividendos, vamos para o fechamento de mercado, as notícias da semana mais importantes para a gente resumir aqui. A semana fechou com o Ibovespa em queda de 1%, quebrando um ciclo de altas semanais. A última perda semanal que a gente havia tido foi no final de julho. Nas últimas semanas, o Ibovespa sempre subindo. Nessa última semana não, o dólar começou a semana fechando a 5,62, subiu, caiu, depois subiu de novo, fechou a sexta-feira ali em 5,59. O petróleo com 4 pregões consecutivos de queda desde terça-feira. O Brent negociando ali na Bolsa de Londres, atingindo seu menor nível intradia desde 2021. E o WTI, negociado na Bolsa de Nova York, registrou seu menor nível desde junho de 2023. Os principais fatores que pressionaram os preços do petróleo foram os dados da China e dos Estados Unidos. A queda do petróleo afetou empresas brasileiras, obviamente, as ações da 3R Petroleum, PetroRio, PetroRecôncavo, Petrobras, registrando quedas significativas. Entre as maiores perdas do Ibovespa da semana, o minério de ferro também continuou embaixo. Isso impactou negativamente muito forte as ações da Vale, que caíram quase 5% essa semana. A Vale realmente caindo, testando o caixa e o estômago dos acionistas, dos investidores. E por aqui o assunto do X, o antigo Twitter, gerou repercussão global, na verdade, reportagens, matérias até no Wall Street Journal, The Economist, diversos veículos de mídia mundo afora. A situação só tem se deteriorado, a gente não sabe quando que isso aí vai ser resolvido. O fato é que o X segue bloqueado no Brasil, e aí você tem meme de tudo que é tipo circulando, meme de o pessoal ali dizendo que a galera ficou desorientada agora sem Twitter, descobriu que existe algo chamado carteira de trabalho, onde é que o brasileiro agora vai destilar o ódio da sua alma, era para isso que serviu o X, o Twitter. Enfim, mas brincadeiras à parte, esse bloqueio tem favorecido, obviamente, outras redes sociais parecidas aqui. Na segunda-feira, mudando de assunto, a gente teve o Boletim Focus, que trouxe a previsão de inflação para 2024 aumentando pela 7ª semana consecutiva, passando de 4,25% para 4,26%. E a expectativa dos analistas para a inflação de 2024 continua se distanciando da meta central de 3% e se aproximando de 4,5%, que é o teto definido pelo Banco Central. E por falar em inflação, essa semana a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, já havia acionado a bandeira 2 devido a previsões de chuvas abaixo da média em setembro, só que revisou a bandeira vermelha 1, reduzindo a cobrança adicional ali de 7,88 para 4,46 por 100 kWh. Mas de qualquer forma, é importante falar disso porque com o reajuste nas tarifas, né, a partir de agosto, foi divulgado que os brasileiros devem pagar 100 bilhões de reais a mais em conta de luz em 2024 devido a ineficiências e subsídios, segundo a Abrace, a associação que representa os grandes consumidores de energia. O que significa isso aqui? De acordo com essa associação, esse custo ele coloca o Brasil entre os países com as maiores tarifas de energia em relação ao seu PIB. Ao todo, os custos do setor elétrico somam ali 366 bilhões. Desse total, 27% correspondem a tarifas que subsidiam políticas públicas, furtos de energia. Você sabe, a galera que mora no Rio de Janeiro sabe muito bem que boa parte da energia da empresa, da distribuidora de energia do Rio de Janeiro vai ali para furtos, aqueles gatos. E você tem também os programas que são considerados ineficientes. E aí tudo isso faz com que o gasto de energia seja alto. Para acabar de ferrar com tudo, em Brasília, foi enviado para o Congresso o projeto de lei orçamentária anual de 2025. E ali a galera já começou, os analistas, os economistas já começaram a perceber que as receitas estão sendo talvez superestimadas e as despesas estão sendo subestimadas, especialmente na parte da previdência. Ou seja, resumindo, o Brasil está gastando muito e não está com um déficit ainda pior porque a arrecadação está aumentando de forma significativa, aumentou de forma significativa. Então não dá para você comprar nem um negocinho ou outro ali da China mais
sem ser taxado. Essa é a realidade. Mas em contrapartida, a expectativa para o IPCA de 2025 foi revisada para baixo de 3,93% para 3,92%. Há um mês essa projeção era de 3,98%. E a inflação ela tem sido um tema de muita atenção para o mercado, pois ela está diretamente relacionada com a taxa Selic. E a gente vai falar sobre isso também, talvez a parte mais importante do vídeo. O governo ele voltou a falar de isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. É uma pauta interessante. Sim, poderia ajudar muita gente a ter mais dinheiro para consumo, investimento pessoal, uma parte maior da renda com essa isenção, mas a questão é, se você não tem essa fonte de receita, de onde que vai sair o dinheiro? O governo precisa de dinheiro, está precisando a todo custo. O Lula, por um lado, ele fica querendo manter a popularidade, mas o Haddad, de outro ali, fica, não foi isso que muito bem que a gente combinou, eu preciso desse dinheiro aí, não é assim e tal. Então é aquela coisa. Então, ou você corta gasto, ou essa isenção, ela só seria repassada para a população de outra forma que não adianta nada. E esse aumento dos gastos no curto prazo gera aumento de quê? Do PIB. O PIB aumentou. Inclusive foi divulgado na terça-feira. É um PIBão? Sim, é um PIBaço ali muito alto. O mercado esperava um crescimento de 0,9% e foram divulgados os dados revelando um crescimento impressionante de 1,4% no segundo trimestre. Esse desempenho eleva o crescimento anual do PIB brasileiro para 2,5%, posicionando o país como a sexta economia que mais cresceu entre as nações do G20 nos últimos 12 meses. O Brasil ficou atrás apenas de Índia, Indonésia, China, Rússia e Estados Unidos e igualou o crescimento da Turquia. Índia crescendo pra caramba, Estados Unidos também crescimento do PIB. China, por mais que esteja desacelerando, segue crescendo, né, um dos países que mais cresce no mundo. Mas isso foi muito bom, esse crescimento do PIB, por um lado, afinal é fruto ali do aumento do consumo e investimentos, significa que a economia está crescendo, tem bancos já revendo expectativas do PIB ali rodando para casa dos 3% nesse ano. Mas num contexto de inflação, praticamente no teto da meta, a gente tem um contraponto. O crescimento do PIB ele é bom, mas tem que ter cuidado com a inflação. E a questão aqui é que políticas econômicas muitas vezes são um cobertor curto. Você cobre uma coisa e descobre outra. É difícil tudo fluir com perfeição, não dá. Então o problema do PIB crescendo acima da média, com gasto público demais principalmente e incentivos exagerados, é que isso pode fazer a inflação disparar. E é isso que depois pressiona o consumo das famílias, principalmente de renda mais baixa. Então vai se resolver um problema criando um problema futuro de qualquer forma. O PIB foi uma boa notícia, sim, precisamos dizer, mas se esse PIB continua crescendo muito somente devido a gasto público, incentivo, políticas populistas, isso não vai ser sustentável no longo prazo. E agora a gente vai falar sobre essa queda de braços que a gente tem entre Bolsa de Valores e renda fixa, taxa Selic. E aí você pode me perguntar, Badu, por que essa relação de Selic subindo, Bolsa e fundos imobiliários caindo pode não valer tanto para o momento atual? Eu sempre soube disso. Por que a Selic deve subir e as ações, os fundos imobiliários também podem subir nos próximos meses, né? É porque a Selic ela é a nossa taxa básica de juros, só que ela é uma taxa de curto prazo. A taxa que faz a diferença na Bolsa é a taxa de juros de longo prazo. Sabe a taxa que o título público do Tesouro IPCA mais paga, oferece lá? Inflação mais uma taxa de juros pré-fixada que vence daqui a 8, 10 anos? Essa taxa prefixada, ela reflete mais ou menos ali quanto que o mercado enxerga que é o juro adequado para esse período. E o que ajuda a dar mais segurança sobre os juros de longo prazo não necessariamente é o fato da Selic cair sempre, é ela estar no patamar que ela deveria, no patamar considerado correto. E às vezes pode ser que isso signifique uma alta temporária. Ou seja, se o governo insistisse em baixar a Selic agora na marra, aí sim seria ruim talvez para as bolsas e para o fundo imobiliário, para as ações e para os fundos imobiliários, porque isso geraria uma expectativa de que lá na frente o governo, para corrigir essa média que ele estava fazendo, ele vai ter que subir muito a taxa de juros para consertar essa cagada. Então, é por isso que tudo pode subir. Porque foi mais ou menos o que aconteceu no governo Dilma. A gente teve uma redução de Selic na marra, depois ela teve que subir para poder consertar. A Bolsa de Valores acaba se comportando assim. Por isso pode ser que nos próximos meses você veja Selic subindo, enquanto os fundos imobiliários e as ações também se valorizam. Com certeza, se isso acontecer, você pode escrever aí, muita gente vai ficar sem entender direito, principalmente porque a maioria sempre ouviu dizer que quando a Selic sobe, a Bolsa cai. E aí vai estar subindo a Selic e a Bolsa também. E digo mais, fundos imobiliários
também é até mais fácil de você ter oportunidades se os juros longos caírem e as cotas dos fundos imobiliários caírem também. E isso não faz muito sentido, mas pode até ser que aconteça porque é um mercado muito formado por investidores pessoa física que fazem essa comparação mais simplista. Nos Estados Unidos, o cenário é bem menos confuso e incerto que o nosso. O Federal Reserve já sinalizou como bem provável um ciclo de cortes na taxa de juros em 2024. Isso sim pode beneficiar os mercados ali de países emergentes, como é o caso do Brasil. O Banco Central Americano, ele olha também com muita atenção para o mercado de trabalho, é diferente daqui. E ali você tem um medo de criar uma recessão quando você sobe demais a taxa de juros para conter a inflação. E isso pode ser avaliado tanto do lado ali do crescimento econômico, quanto no PIB, ali, geração de emprego. Todo mundo queria saber os dados de emprego para tentar prever qual seria a decisão do Fed na próxima reunião. O relatório de emprego mostrou uma criação de 142 mil postos de trabalho, bem abaixo das expectativas, que eram de 160 mil. Além disso, você teve uma revisão para baixo dos dados de julho e junho, né? E enquanto alguns acreditam que um corte mais agressivo pode ser necessário para estimular a economia, você tem a galera ali que teme que uma redução de 50 pontos base possa enviar um sinal negativo sobre a saúde econômica, ou seja, se cortou demais é porque tem recessão. Então tem muita gente falando que se o Federal Reserve diminuir 50 pontos base é porque deu ruim, demoraram demais para reduzir a taxa a ponto do mercado de trabalho estar sofrendo essas consequências, possivelmente recessão. É isso que acontece hoje. Essa impressão negativa pode criar medo de recessão e acabar sendo ruim para a economia americana e para os mercados globais. Mas o tom do comunicado é tudo nesses casos ali. Vamos ver qual que vai ser o tom do comunicado também. O fato é que essa diferença entre os rumos de política monetária que a gente tem nos Estados Unidos, no Brasil, países emergentes, com eles reduzindo a taxa de juros, a gente não, isso aumenta o incentivo para investir em ativos de risco no Brasil. Então, por isso que mesmo com a Selic em alta no curto prazo, você pode ver um fluxo maior de capital estrangeiro entrando na nossa bolsa. Isso pode impulsionar, sim, as nossas ações, a nossa bolsa de valores. Eu separei aqui algumas das ações mais recomendadas, segundo um levantamento que consultou 20 instituições, que eu também acho, separei aqui algumas que eu também acho que estão baratas. Para começar, no setor elétrico, Eletrobras e CEMIG, né, e no caso da Eletrobras é o seguinte, a empresa ela está passando por um momento ali de reestruturação, reorganização, só que ela tem feito a lição de casa, organizando ali as suas subsidiárias, aproveitando ativos fiscais que ela não aproveitava antes da privatização, né? Mas é um trabalho que não dá retorno imediato. Se você olhar para os indicadores da Eletrobras hoje, talvez você não vai achar aquela coisa mais linda do mundo, mas é um retorno que ele pode estar lá dentro, prestes a se materializar futuramente. Pode sim ter muito retorno ali na empresa para ser entregue, ela pode gerar muito valor. Então, se você for ver, o lucro caiu bastante nos últimos anos, até 2022, e agora parece que a coisa começou a se inverter. A empresa vem fazendo recompras de ações. Payout não está tão alto, mas pode subir também. Isso pode fazer com que os dividendos subam nos próximos anos. Ela tem um crescimento contratado legal. Você olha o PVP de 0,93 abaixo de 1. É uma empresa do setor elétrico que está oferecendo um prêmio maior do que outras empresas ali, high quality, premium, como é o caso de Engie, por exemplo. E aí você vai fazer ali a sua relação de risco e retorno, também é uma empresa mais arriscada, e ver se faz sentido ou não para você. CEMIG é outra ação que vem sendo comentada também, P sobre L abaixo de 6 vezes, PVP por volta de 1,2, você olha um dividendo muito alto, um dividend yield acima de 15%, e no setor de seguros você tem BB Seguridade, PVP e P sobre L abaixo da média histórica, dividendo na casa ali dos 7%, acima de 7% ao ano. Não é uma empresa que deve crescer muito, não é uma empresa de crescimento, não espere muito crescimento, mas ela pode sim se beneficiar de um crescimento do PIB acima do esperado. Para o setor de seguro, depende do crescimento da economia. Eu acho interessante ali, na casa dos R$36, até a casa dos 36 como está agora, não acho que está cara, acho que faz sentido. Banco do Brasil, também a ação de banco que mais calou a boca da galera da pandemia para cá. As ações negociadas nesse momento com PVP abaixo de 1, um ROI ainda acima de 20%, um dividend yield de aproximadamente 11%, com expectativa de crescimento dos dividendos para o ano que vem. Banco do Brasil fazendo dever de casa redondinha ali as ações. Ação de banco é um caso sério. Eu me lembro que da pandemia para cá, que foi a grande crise que eu vivenciei ali como investidor de renda variável em 2015, eu não investi em ações ainda. E eu me recordo que na pandemia era muito claro
que as ações dos grandes bancos estavam muito atraentes. Só que naquela janela ali de 2020 até final de 2021, nada andava quase. Banco do Brasil ali de lado, Itaú também. Só que eu comprei, continuei comprando, eram as duas ações que eu investia. Itaú, comecei a investir em Banco do Brasil também. Vocês sabem que hoje eu invisto no Nubank e recentemente eu comprei um pouco de Bradesco, porque estava barato demais para ignorar. Mas naquela fase eu foquei muito em Itaúsa e Banco do Brasil. E é fácil você ver que o lucro dessas ações, desses bancos, puxaram ali as cotações desde 2022. O lucro do Banco do Brasil praticamente dobrou de 2019 para cá. E eu nem vou comparar aqui com 2020, porque a gente teve uma queda de lucro naquele ano, isso teve motivo. Então ficaria uma comparação também meio que injusta. Mas o crescimento de lucros é evidente. Quem comprou teve que ser paciente, mas com certeza hoje não se arrepende. E é por isso que não faz mal a ninguém comprar ações de boas empresas a bons preços. Completando aqui a lista das ações mais baratas, segundo aquele levantamento que eu tinha comentado com vocês, Banco do Brasil com 13 indicações, Vivo, Petrobras, Vale com 10 recomendações, Vale realmente muito barata, BB Seguridade, Semig, Itaú, Eletrobras e TIM, meus queridos amigos. Fora essas aqui, eu tenho outras ações que eu considero que que estão muito descontadas nesse momento. Você pega Boa Safra sofrendo ali com a queda das cotações da soja, a própria Allos 3 também no setor de shoppings eu acho que está descontada e várias outras ações. Como eu falei aqui, comprar ações de boas empresas a bons preços, principalmente a bons preços, nunca fez mal a ninguém. Quero que você já comente aqui qual que é a ação que está barata na sua opinião nesse momento. O vídeo de hoje foi esse, fico por aqui, até a próxima, tamo junto, valeu!